Opa, aqui é o Ailton da Escola de Trading e eu tô aqui de novo para te trazer mais uma das nossas análises ao vivo da semana. Começando aqui, como sempre, né, pelo jogo que eu fiz análise para você aí na semana passada, Raio Valecano e Eibar. De novo, deu certo, né, mais uma análise certa, porém aconteceram algumas coisas invertidas, né. A primeira coisa foi que eu disse lá no vídeo que seria possível que o Eibar abrisse o placar. E aí daria pra gente fazer lei ao Eibar depois. Só que quem abriu o placar foi o Raio Valecano. Isso aconteceu porque o jogo começou bem corrido, né, e o Raio Valecano estava melhor. Então, a lei ao Eibar acabou sendo de maior valor aqui, né, depois do gol do Eibar, né, depois do gol de empate do Eibar aqui, né, aos 36 minutos. Como visto na análise, o Eibar não tinha pouca chance de vencer o final, e foi exatamente o que aconteceu, né? Se você entrasse aqui, depois do gol de empate, daria para pegar um green aí, ou então até mesmo entrar antes, né? Antes desse gol, do primeiro gol do Raio Valecano, apesar de que o gol saiu muito cedo, né? Então daria certo qualquer uma das duas. Daria certo também o 05HT, que também fez parte da análise nossa, né? A análise que eu fiz para você aí indicava um over 0,5 HT, acabou virando 1,5 HT, né? E o gol saiu cedo também, se você entrou, parabéns, né? E o over 2,5 também daria certo. Lembre-se que eu sempre digo, nossas análises são para trading, não são para punt. Portanto, se você fez um over 2,5, depois dos dois gols aqui, já daria sua meta, né, uma possível meta que você tenha, e você já poderia sair do mercado nesse gol do Eibar. Tá lembrando lá que a odd do over 2,5 tava bem legal no começo do jogo já. E com esse segundo gol aqui, né, o gol do Eibar já no primeiro tempo, já daria um green excelente aqui. Se você pegou, parabéns, mais uma análise com green aí. E vamos para a análise de hoje. E o jogo que eu escolhi foi Crystal Palace e Leicester City. Esse jogo é amanhã, 19 de março, sábado, nesse sábado, meio-dia, pela 31ª rodada da Premier League. Tá, então vamos lá para a análise. Nos últimos 3 anos, a gente vê aqui várias vitórias do Crystal Palace, né? 2-1 aqui em 2012. Depois teve um empate, outra vitória do Crystal Palace em 2014, outra vitória do Crystal Palace ano passado, e no final do ano uma vitória do Leicester. Em outubro, né? Então, essa tem uma vitória do Leicester e os jogos anteriores, todos com vitória do Crystal Palace ou empate. Jogando nos últimos 10 jogos, né, em todas as competições, o Palace vem de uma campanha bem ruim, né? Ele tem 1, 2, 3 vitórias, 2, 3, 4, 5 derrotas e 2 empates. É uma campanha bem ruim. O Leicester já vem de uma campanha bem melhor. Tem 2 derrotas só, 2 empates e 6 vitórias, né? 2, 3, 4, 5, 6 vitórias.
Então o Leicester vem de uma campanha muito melhor na temporada. O Leicester, pela classificação do campeonato, o Leicester é líder. Ele está a 5 pontos à frente do Tottenham, que é segundo. O Crystal Palace é 15º. Jogando em casa, a campanha em casa, o Crystal Palace é o segundo pior time jogando em casa. Ele tem 14 pontos em 15 jogos, né? Não ganhou nenhum ponto por jogo. Tem 4 vitórias, 2 empates, 9 derrotas. Marcou 16 gols, sofreu 21. É uma defesa muito ruim. O Leicester mantém a campanha dele, né? Tanto do geral, em casa e fora. Ele é líder, é a melhor campanha de todas. Tem 31 pontos em 15 jogos, com 9 vitórias, 4 empates e somente 2 derrotas até aqui. Fez 28 gols, sofreu somente 16. O ataque e a defesa do Leicester são muito boas. Nos jogos em casa e fora, né, o Crystal Palace, na campanha em casa do Crystal Palace, a gente vê aqui as 9 derrotas dele, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derrotas. 2, 3, 4 vitórias e os 2 empates. Olhando, né, os jogos que o Crystal Palace não venceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então ele não venceu 11 jogos e venceu 4. É mais do que é quase o triplo, né? Quase o triplo de jogos não vencidos. O Leicester tem jogos que ele não perdeu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jogos não perdidos e só perdeu 2. É uma campanha muito diferente. Então a gente pode estipular aqui, já de cara, já entraria uma lei ao Crystal Palace. Tá? Vamos ver aqui se caberia uma back ao Leicester. Tá? Para você fazer back ao Leicester, o que daria errado, se você quisesse fazer uma back ao Leicester, o que daria errado seria um empate. Né? Empate ou derrota do Leicester. Então, para isso, a gente precisa somar aqui os jogos que o Crystal Palace não perdeu. E aqui a gente precisa somar os jogos que o Leicester não venceu. Tá? Então, o Crystal Palace tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem perder. Tá? 6 jogos sem perder. E ele perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 6 jogos sem perder e 9 perdidos. Dá mais do que 50%. Né? Então vamos ver aqui os jogos que o Leicester não venceu. Então ele não venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos sem vencer. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vencidos. Mesma coisa. 6 sem vencer e 9 vencidos. O inverso, exatamente o inverso do Crystal Palace. Dessa forma, caberia a back ao Leicester, tá? Somente se o Leicester conseguir abrir o placar. Tá? Se
estatística para o Leicester abrir placar mais vezes do que o Crystal Palace, aí cabe uma back ao Leicester. Caso contrário, melhor a lei. Ok? Então, vamos ver aqui, vamos ver esse primeiro gol, né, se o Crystal Palace costuma abrir placar. Se tiver escrito casa, foi o Crystal Palace, se tiver escrito fora, foi o visitante. Então, o Crystal Palace tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos que foi o Crystal Palace que abriu o placar. Vamos somar também o 0 a 0, porque a gente precisa que saia gol do Leicester, né? Então, refazendo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogos foi o Crystal Palace ou terminou 0 a 0. E que foi o visitante: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está dividido com superioridade para jogos do Crystal Palace ou 0 a 0. Vamos ver o Leicester. Se tiver fora, foi o Leicester. Se tiver casa, foi o time contra quem ele foi jogar. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E que não foi o Leicester, tem 1, 2, 3, 4, 5. O dobro. Então, o Leicester costuma abrir placares, né? O Leicester costuma fazer gol primeiro quando ele joga fora de casa. Mas o Crystal Palace tem ali uma divisão de jogos, né, em que ele não sofre o gol primeiro. Então aí a gente tem que dar uma avaliada no jogo. Se o Leicester estiver atacando mais, talvez entre a back ao Leicester. Ok? Caso contrário, é melhor a lei ao Palace. Bom, média de gols. Vamos ver aqui, o Crystal Palace tem para over 2,5. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos com over 2,5. Com under 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o Crystal Palace oscila entre over 1,5 e 2,5 com superioridade de 2,5. O Leicester para over tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 com over 2,5. Para under 1, 2, 3, 4, 5. Superioridade para over 2,5. Mesma coisa. Ok? Então vamos prosseguir aqui. Né? O Leicester é primeiro colocado. Análise classificativa, casa e fora. Né? O Leicester é primeiro. Ele entra aqui em cima. Nessa área dos jogos do Crystal Palace, ele não venceu ninguém, né, no topo de tabela. Ele só perdeu. A maioria dos jogos foram over 2,5. Só teve um under que foi contra o City. A maioria dos jogos aconteceram em primeiro tempo. Só contra o City que não. E a maioria foram gols do visitante. Só contra o Tottenham que o Crystal Palace abriu o placar. Crystal Palace é 15º. Ele entra aqui. E nessa parte da tabela, o Leicester não perdeu de ninguém. Ele tem um empate só. O resto é vitória, né? A maioria por over 2,5. Tiveram 2 under 2,5. A maioria de gols em primeiro tempo ainda.
só esse que não. E está dividido quem abriu o placar. Foram 2 jogos que o Leicester abriu, né, contra o Everton e contra o Watford. E 2 que ele sofreu o gol primeiro, contra o West Bromwich e contra o Bournemouth. Porém, todos eles, o Leicester venceu, com exceção do Bournemouth, né, que terminou 1-1. Mas a maioria de vitória. E aqui a maioria de derrota do Crystal Palace. Depois a gente vê aqui a média de gol marcado por jogo, né, do Crystal Palace. Em casa ele tem 1.07 gol marcado. O Leicester tem 1.07 gol sofrido. O Leicester tem 1.87 marcado. E o Crystal Palace 1.40 sofrido. Média de gol marcado mais sofrido, 2.47 do Crystal Palace, 2.94 do Leicester. Isso aqui indica que o jogo tem potencial para over 2,5. Certo? Potencial para over 2,5. Está muito próximo da média de 2.5. 2.5, 2,5. Né? A média menor é do Crystal Palace e chega muito perto de 2,5. Então esse jogo tem potencial para 2.5. Jogos sem sofrer, Crystal Palace 27% sem sofrer gol. O Leicester 27% também. Jogos sem marcar, 33% do Crystal Palace sem marcar gol. 7% do Leicester sem marcar gol. Isso aqui mostra que o Leicester tem uma chance muito maior de marcar gol no jogo do que o Crystal Palace, já que as defesas dos dois parecem ser compatíveis. Tá? A diferença de gol sofrido do Leicester não fica tão longe assim do Crystal Palace, apesar do Leicester ter tendência de sofrer 1 gol por partida e o Crystal Palace sofrer quase 2 por partida. Okay? Jogos com mais de 2,5. 60% do Crystal Palace, 40% com under 2,5. 67% do Leicester com over e 33% com under. Então isso confirma que o jogo tem tendência para over 2,5. Abre o marcador a qualquer altura. O Crystal Palace abriu o placar em 6 vezes dos 15 jogos que fez em casa. 40%. O Leicester abriu o placar em 10 vezes dos 15 que ele fez fora de casa. 67%. Aqui dá um pouco mais de segurança para fazer aquela back, né? A back ao Leicester. Está vencendo o intervalo. Das 6 vezes que o Crystal Palace abriu o placar, só 2 vezes foi no primeiro tempo ainda. Dos 10 jogos que o Leicester abriu o placar, 7 foram ainda no primeiro tempo. Isso reforça a lei, aliás, reforça a back no Leicester, ok? E a lei também, né? Reforça também a lei. Vence ao final de todas as vezes que o Crystal Palace abriu o placar, ele só venceu 3 jogos no final. Já o Leicester, dos 10 jogos que ele abriu, ele venceu 8 no final. 80%. Reviravolta, o Crystal Palace virou o placar uma vez em 7 vezes que começou perdendo. O Leicester não tem. No momento de gols, a gente vê aqui
um primeiro tempo com uma média pequena de gol sofrido, né, do Crystal Palace. Tem um aqui e aqui que ele sofre um pouquinho mais. E a mesma coisa do Leicester, né? Mesma coisa. O primeiro tempo dos dois é bem equivalente, bem parecido. No segundo tempo é que a coisa muda, né? O Crystal Palace sofre bem mais gol e o Leicester marca mais gols. Marca mais gols. Então isso reforça tanto a Beck quanto a lei. Tá? Vamos poder aproveitar algumas coisas aqui. Se for fazer over, né, se for trabalhar em mercado de gols para aquele over 2,5, né, é melhor esperar que o meio, né, do primeiro tempo, pelo menos, que é onde os dois times mais sofrem gol e aumentam a média de gols marcados. Apesar da média não ser lá grande coisa. Tá? O melhor mesmo seria esperar o segundo tempo, porque o Leicester marca mais e o Crystal Palace sofre mais. Mas aqui, a partir dos 15, 16 minutos, já dá para pensar de fazer o over se o jogo tiver corrido. Ok? No final aqui a gente tem resultado ao intervalo. O Crystal Palace tem 47% dos jogos que eles terminaram em 0-0. O Leicester tem 20% que terminou 0-0 ao intervalo. A maioria dos jogos do Leicester terminaram com 1-0 para ele. 33%. O Crystal Palace, o segundo maior placar é 1-1, né, 27%. E só tem vantagem aqui num dos menores placares que ele tem, que foi de 13%, né, só 2 jogos aqui terminaram com o Crystal Palace vencendo. O Leicester só terminou o primeiro tempo perdendo o jogo aqui, em 2 joguinhos só, né? Muito pouco. 0-0 ao final, o Crystal Palace tem 2 jogos, 13%, e o Leicester City não tem 0-0 ao final. Bom, então vamos finalizar aqui a nossa análise. Por causa dessa campanha, né, boa do Leicester, da péssima campanha do Crystal Palace, né, da média de gols dos dois times, marcados e sofridos, né, aqui marcados e sofridos, a gente pode entrar em levar em consideração algumas coisas. Uma delas é a back ao Leicester. Só que essa back ao Leicester é melhor ser feita no segundo tempo. Em primeiro tempo, eu aconselho iniciar com lei ao Crystal Palace. Tá? Aconselho fazer lei ao Crystal Palace, porque o primeiro tempo dos dois são bem equiparados, apesar do Leicester ter mais jogos com 1-0. O Crystal Palace tem mais jogos com 0-0. Portanto, a lei ao Crystal Palace é melhor. Certo? Pode ser. Você pode fazer. Se a odd estiver boa, você pode fazer lei ao Crystal Palace HT ou lei normal, full time. Tá? Em primeiro tempo. Se terminar o primeiro tempo 0-0, é bem possível que você possa fazer a back ao
Leicester, porque o segundo tempo dele é muito melhor do que o do Crystal Palace. E o caso do over, é melhor entrar aqui se o jogo tiver corrido, né, dos 16 aos 30, ou deixar para entrar mais para o segundo tempo, dependendo de como o primeiro tempo esteja. Certo? Vamos dar uma olhada nas odds na Betfair. Então tá aqui, Crystal Palace e Leicester. A odd do Crystal Palace começa muito boa, tá, para se fazer lei no Crystal Palace. Isso aqui tá desse jeito por causa do histórico de jogos que a gente viu lá no começo, onde dos últimos anos tem uma vitória só do Leicester. É por isso que ela tá desse jeito aqui. Mas como a gente sabe, a campanha do Leicester é muito melhor. Tá? O over 2,5 ele começa em 2,22 e o over 1,5 1,42. Muita atenção. Essa odd do over 1,5 ela começa muito próxima de 1,5. Então, se for para esperar 16 minutos ou 15 minutos, é melhor a gente fazer o over 1,5 mesmo. Tá? Não fazer o 2,5 porque essa odd ela tá começando muito alta. Melhor deixar para fazer o 1,5 de qualquer jeito. Então espera ali 15 minutos ou, dependendo do jogo, se não tiver corrido, né, se principalmente o Leicester não tiver tendo chance, melhor esperar até o segundo tempo. Segunda coisa, a lei ao Crystal Palace HT, né? Lei ao Crystal Palace HT 4.4. Essa aqui também vale. Tá? Como a gente viu, o Leicester tem mais placares favoráveis a ele. Ou então, o jogo tem tendência a 0-0 ou 1-1 no primeiro tempo. Então, esse aqui também vale. E fora esse, né, a back ao Leicester. Back ao Leicester mais para segundo tempo. Essa odd aqui ela vai subir mais ainda, né? Com o final do primeiro tempo em 0-0. E você pode mirar isso daqui para tentar um golzinho do Leicester no segundo tempo e sair fora do mercado. A campanha do Leicester é muito boa, ele tem vantagem no campeonato, vai tentar manter essa vantagem, e o Crystal Palace não oferece grande resistência. Como a gente viu, ele tem derrota para todos os times de topo de tabela. Certo? Então a análise de nossa foi essa. Espero que você pegue um green muito legal nesse jogo aqui. Né? Espero que dê tudo certo, se você for fazer. Muito cuidado com a entrada, faça certinho a sua gestão, né? A gestão do seu dinheiro. Se precisar, é só me chamar, é só me mandar uma mensagem, pode ser no YouTube. Dessa vez eu vou deixar o caminho, né, o endereço da página do Escola de Trading no Facebook. Vou deixar na descrição do vídeo. Pode me procurar por lá, eu respondo para você praticamente imediatamente, tá? E curta o vídeo, comente, peça o seu jogo, clique em gostei se você gostou, clique em não gostei, preciso saber se eu tenho que melhorar alguma coisa aqui para você. Compartilhe para seus amigos para eu poder ajudar você e mais gente que a gente possa ajudar, né? Trazer pro trade com bons resultados. E é isso. Abraço, até o próximo vídeo. Até mais.